Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, ouvintes amados. É pela maravilhosa graça do Senhor que nós aqui estamos mais uma vez para transmitirmos aos vossos corações o que está no coração do Senhor para a sua noiva eleita, predestinada por Ele desde antes da fundação do mundo para ser o seu instrumento nesta hora. Nós estamos aí tratando desse tema tão maravilhoso, uma igreja restaurada, uma igreja possuída por seu precioso Espírito Santo, para dar continuidade ao seu ministério nesta hora final. E eu quero, nesta programação, com a graça de Deus, tomar uma escritura que está lá em Efésios, no capítulo 1. Segundo o mensageiro desta era, esse livro de Efésios é um livro direcionado inteiramente para a sua noiva. E nós vamos ver isso através dessa leitura que eu vou fazer. Efésios, no capítulo 1, eu vou ler aqui a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, a sua vontade que foi previamente, houve uma decisão prévia quanto a isso. Então a gente pode ver, através desta leitura, que há uma igreja que foi eleita, que foi predestinada desde antes da fundação do mundo, para que fosse santa, irrepreensível diante dele, em amor, caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, eleição, predestinação, por seu Filho Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, a sua vontade que foi previamente aprovada. Nós sabemos que há um povo que, muito mesmo antes de haver mundo, estava nos pensamentos de Deus. E, segundo o mensageiro desta era, e esta preciosa palavra, que está completamente respaldada dentro desta mensagem, do 7º anjo de Apocalipse 10:7, estava nos pensamentos de Deus nos conceder o seu precioso Espírito Santo, porque ele de antemão sabia que nós o desejaríamos e, portanto, ele nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo. Imagine, meus preciosos irmãos, o
quão grandioso é isto. Isto é maravilhoso. Nós encontramos o mensageiro desta era nos dizendo que há uma igreja predestinada, há uma igreja que foi pré-ordenada para estar ali, cheia do seu precioso Espírito Santo, possuída por Deus para cumprir o seu ministério, dar continuação à obra do Senhor aqui por sobre a face desta terra. Vamos imaginar o quão grandioso é isto e o quão grandioso é o Senhor. Deus nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo, ainda antes da fundação do mundo, antes que houvesse um planeta, antes que houvesse o Sol, antes que houvesse a Lua, antes que houvessem as estrelas, antes que houvesse luz ou qualquer coisa, o grandioso Deus, em seus pensamentos, os pensamentos eternos de Deus, nos escolheu por predestinação, pela sua presciência, pelo seu conhecimento antecipado, sabendo que nós estaríamos aqui por sobre a face dessa terra, sabendo que nós necessitaríamos de sua graça, providenciou todas as coisas para estarmos ali, perfeitos diante dele, santos, irrepreensíveis, para representá-lo nesta hora. O profeta nos diz que foi o amor de Deus que fez isso. Foi o seu grandioso amor que veio para pagar pelos nossos pecados. O amor, segundo o mensageiro desta era e esta Bíblia Sagrada, é a força mais poderosa que existe. O amor nos elegeu nele ainda antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, ele nos amou antes que o mundo existisse. Ele conheceu a nossa natureza, ele sabia das nossas fraquezas, ele sabia, conhecia os nossos hábitos, ele sabia tudo acerca de nós, tudo que nós nos tornaríamos aqui. E quando ele olhou por todo o universo como era, ele nos escolheu e nos distinguiu dentre os demais. E de pensar que ele fez isto quando não havia nem mesmo uma fagulha de luz. E então, queridos, somos tão eterno como Deus é eterno. Quando nós recebemos o seu precioso Espírito, recebemos esta fecundação do precioso Espírito Santo, então nós nos tornamos eternos. Porque estamos em Deus, somos parte de Deus. Você, então, e eu somos tão eterno como Deus é eterno.
eterno. Pense você o quão grandioso isto é, meus preciosos irmãos amados. E então nós estamos aí conversando com vocês acerca deste assunto tão profundo, tão tremendo, desta igreja restaurada, desta igreja que estará possuída pelo seu precioso Espírito Santo, desta igreja que será a voz de Deus para esta hora, para este tempo no qual nós estamos vivendo. Veja, uma igreja que estará tão envolvida com Cristo, tão cheia do seu precioso Espírito Santo, a ponto de nem mesmo considerar-se a si próprio, nem mesmo os seus pensamentos. Nós teremos uma igreja completamente movida pelo seu precioso Espírito Santo. Uma igreja que se moverá sobre a direção do precioso Espírito Santo de Deus, que caminhará no amor de Cristo, que estará revelando a Cristo nesta hora. Veja, não te agrada ver uma igreja movida por este poder? Uma igreja na deidade de Cristo, Deus se revelando através dos seus filhos, através da sua igreja. Eu tenho algo aqui que eu quero apenas tomar alguns pontozinhos de um texto que foi encontrado depois da partida do mensageiro desta era. E ele diz assim: se verdadeiramente o Senhor nos chamou para sermos exatamente como Ele é, cheios do seu precioso Espírito Santo, então Ele nos conduzirá a uma vida de crucificação, uma vida de humildade e nos levará a uma obediência plena à sua palavra. Estaremos sob a completa liderança do seu precioso Espírito Santo. Deus com toda a liberdade para se manifestar através de nós. Ele tomará as nossas próprias palavras e nos fará o seu instrumento para consumarmos o seu plano aqui por sobre a face desta terra. Uma igreja que estará totalmente rendida, uma igreja prisioneira, uma igreja que estará tão envolvida no seu amor, uma igreja que estará selada pelo seu precioso Espírito Santo. Então vamos imaginar uma igreja que esteja aí sob a liderança plena do maravilhoso Espírito Santo, que caminhará sob esta direção plena. Só se moverá quando o Espírito a mover. Então, nós sabemos que Deus estará novamente manifestado em um povo aqui por sobre a face desta terra. Veja o que ele diz aqui para nós encerrarmos. Selado está eternamente que você estará lidando com o precioso Espírito Santo de Deus. E ele
tem todo o privilégio para fazer de você o que verdadeiramente lhe apraz. Diz o profeta: tenha liberdade para prender a sua língua, tenha liberdade para encadear as suas mãos, tenha liberdade para fechar os seus olhos, tenha liberdade para fazer de cada um de nós o seu instrumento para manifestarmos a sua preciosa palavra para esta hora. E quando você estiver assim, tão possuído com o Espírito do Deus vivo, você estará no seu coração secreto. Você se agradará, você se deleitará sob esta direção, sob esta liderança, sob esta tutela, sob esta administração pessoal do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estará regendo toda a sua vida para fazer verdadeiramente aquilo que lhe apraz. Portanto, você estará no coração de Deus. Você verdadeiramente se torna a Igreja Universal Apostólica do Deus vivo. Ou seja, você e Cristo se tornaram um, porque Ele injetou em você o seu precioso Espírito Santo. A sua própria vida está em você. Então, você está verdadeiramente ligado com Ele. Não é mais dois, mas apenas um, assim como Deus e Cristo. Assim, a Igreja e Cristo se tornam um para cumprir aquilo que Ele tem por cumprir nesta hora final na qual nós estamos vivendo. Portanto, Deus abençoe o seu coração. Deus te dê essa graça para se posicionar, se alinhar com o seu precioso Espírito Santo, que você tenha a sua vida tão coesa com o seu Espírito, a ponto de não mais ser você, não mais ser eu, como disse Paulo, mas Cristo vivendo em cada um de nós. Cristo se manifestando através de nós nesta hora final. Deus abençoe os vossos corações. Deus derrame da sua graça por sobre os vossos corações e vos posicione no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo.